Você sabia que dá para ser escrevente do TJCP e ganhar até R$20 mil? Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre os cargos comissionados que são acessíveis aos escreventes técnicos judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vem comigo! Oiê, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Mariana Reis e eu sou assistente judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nesse canal e nas minhas redes sociais eu falo sobre concursos públicos e rotina real. Caso você tenha caído de paraquedas nesse canal, recomendo que você assista alguns outros vídeos em que eu explico quem é o escrevente técnico judiciário do TJCP e o que ele faz. No vídeo anterior, a gente conversou um pouquinho sobre os cargos comissionados de assistente judiciário e assistente jurídico do TJCP, que são aquelas figuras que trabalham junto do juiz ou do desembargador dentro dos gabinetes. Mas não são só esses os cargos comissionados que existem na estrutura do TJCP. Caso você tenha perdido essa minha explicação do vídeo anterior, eu vou retomar alguns conceitos para ficar mais simples de entender tudo que eu vou contar nesse vídeo. No tribunal, a gente tem dois tipos de vínculo de servidores. Tem o cargo efetivo, que é aquele em que o servidor adentrou a estrutura do órgão público por meio de concurso público e, seguindo algumas regras, ele atinge a estabilidade. Mas também temos os cargos em comissão, que são aqueles cargos providos por livre nomeação e livre exoneração. Antes da gente falar sobre cada um desses cargos, vamos falar sobre como acessá-los? No TJCP, a gente tem um instituto chamado Acesso. Ele foi regulamentado por uma resolução nesse ano de 2026 e ele traz alguns requisitos obrigatórios para que você ocupe algum desses cargos comissionados. Primeiro, o servidor precisa estar em efetivo exercício na data do pleito. Ou seja, ele não pode estar aposentado, ele não pode estar inativo, ele não pode estar gozando de nenhum tipo de licença, saúde ou por motivos pessoais. Ele precisa realmente estar inativo trabalhando. Segundo, para o cargo de chefia especificamente, é preciso que o servidor já tenha concluído o estágio probatório. Caso você não saiba o que significa o estágio probatório, eu vou te explicar. O estágio probatório é um período de 3 anos, logo que você toma posse no seu cargo público, em que você precisa provar para a administração pública que você realmente está pronto para desempenhar esse cargo público. Então, nesses 3 anos, você vai passando por avaliações de desempenho, em que eles vão vendo se você é um bom servidor, se você é uma pessoa que desenvolve suas funções corretamente, e se eles realmente podem confiar em você para exercer essa função pública praticamente para sempre. E só depois que você conclui esse estágio probatório, depois dos 3 aninhos, é que você se torna um servidor estável. Já para os demais cargos comissionados de supervisão, coordenação e direção, é preciso que você já tenha pelo menos 2 anos de experiência nessa função. É aí que você fica pensando, meu Deus, mas como que eu vou ser diretor e preciso ter experiência na direção? Calma, a experiência não precisa ser necessariamente na função para que você está buscando, e sim experiência em alguma função de comando. Então vamos supor que você é chefe, mas você quer se tornar supervisor. Então você vai utilizar a sua experiência como chefe para pleitear o cargo de supervisor, e assim sucessivamente. Você pode já ter sido supervisor ou substituído o supervisor da sua unidade e utilizar essa experiência para pleitear um cargo de coordenação ou de direção, certo? Terceiro requisito é que você tenha obtido um bom conceito nas suas 3 últimas avaliações de desempenho. Todo ano, os servidores eles passam pela avaliação anual de desempenho, em que são verificados vários critérios pelos nossos gestores. Para que você consiga pleitear uma vaga dessa de cargo comissionado, é preciso que a avaliação tenha sido positiva, que você tenha obtido uma boa nota nessa avaliação de desempenho. O quarto requisito é que você não tenha sofrido nenhum tipo de punição disciplinar nos últimos 2 anos. Então você não pode ter integrado ali uma sindicância, um processo administrativo disciplinar que tenha concluído que você realmente cometeu uma falta que é punível com alguma sanção. Então, se você tomou uma advertência, se você tomou uma suspensão, nos últimos 2 anos, você não está habilitado a pleitear um cargo comissionado, tá bom? Enfim, o último requisito é que o servidor que queira ocupar alguma dessas funções de chefia, supervisão, coordenação ou direção, ele realmente seja engajado nessa função de gestão. Então, tenha feito cursos, tenha participado das palestras, que inclusive são oferecidas pelo próprio TJCP, para que realmente você mostre que você tem o que é necessário para exercer essa função tão importante que carrega uma grande responsabilidade. Começando pelo começo, nesse vídeo a gente vai subir uma escadinha da hierarquia dos cargos comissionados do TJCP. O primeiro degrau dessa escada é o chefe de seção judiciária. Na prática, o chefe de seção judiciária é quem comanda uma seção ou um cartório. Ele coordena e supervisiona as tarefas desempenhadas pelos funcionários que estão subordinados a ele. Em suma, ele é aquela chefia a quem você responde diretamente. Para que você seja chefe de seção judiciária, você não precisa ter formação em nível superior. Apenas o nível médio, que já é exigido para prestar o concurso público, é suficiente para que você possa acessar esse cargo. Além disso, para ser chefe, é preciso necessariamente que você seja escrevente do TJCP, ou seja, é obrigatório que você seja concursado. Quem não faz parte dos quadros do TJCP
TJSP nessa categoria de cargo efetivo não pode ser chefe. E claro que eu vou contar para vocês quanto ganha cada um desses cargos. Se você for chefe no nível 1, ou seja, você ainda não passou pela progressão de carreira, você vai receber uma remuneração de R$ 9.814,62. Já se você for chefe no nível 2, ou seja, você já avançou pela progressão de carreira, você vai receber uma remuneração de R$ 10.217,70. Subindo um degrau, nós temos o supervisor de serviço. A atribuição desse supervisor é até parecida com a do chefe, só que numa perspectiva maior. Ele realmente desempenha uma função de gestão, daí ele supervisiona todas as tarefas que são desenvolvidas naquela unidade e não somente de um grupo de funcionários, inclusive dos chefes de seção judiciária que estão subordinados a ele. E a partir desse degrau, é obrigatório que você seja formado em nível superior. Não tem uma área específica, como é o caso dos cargos de assistente, mas é preciso que você seja graduado em alguma área. E diferentemente dos cargos de chefe de seção judiciária, aqui nesse cargo de supervisor, 10% de todos os cargos dessa categoria do tribunal podem ser comissionados puros. O que significa isso? O comissionado puro é aquele servidor que não passou num concurso público. Então ele não precisa ter sido aprovado no concurso de escrevente. Mas, como a gente vê, 10% é uma parcela bem pequena. 90% desses cargos de supervisor de serviço obrigatoriamente devem ser ocupados por servidores de cargo efetivo, ou seja, que são concursados, tá bem? O supervisor que está naquele nível 1 e ainda não passou pela progressão de carreira, ele recebe R$ 16.077,31. Já o supervisor que está no nível 2 e já passou pela progressão de carreira, ele pode receber uma remuneração de R$ 16.684,38. Então a gente vê um aumento bem expressivo da remuneração. Avançando para mais um degrau dessa nossa escadinha da hierarquia, a gente tem o coordenador. Como diz o nome, ele vai coordenar todas as atividades desempenhadas dentro de uma seção ou de uma unidade de trabalho. Ele está acima dos supervisores e acima dos chefes. Então pensem na quantidade de funcionários que estão subordinados a ele. O coordenador é realmente quem responde diretamente por alguma seção do tribunal e quem garante que está tudo funcionando de forma integrada. Novamente, é necessário que você tenha ensino superior completo, já seja graduado em alguma área e não é exigida formação específica, tá bom? Qualquer área que você for formado já te possibilita exercer esse cargo. E da mesma forma que o supervisor, 10% desses coordenadores não precisam ser concursados. Eles podem ser comissionados puros sem um vínculo anterior efetivo com o tribunal. E a remuneração também já tem um aumento, viu? No nível 1, esse coordenador vai receber uma remuneração de R$ 17.573,05. No nível 2, ele vai receber uma remuneração de R$ 18.215,60. E aí chegamos ao topo dessa hierarquia das chefias, o diretor. Geralmente, esses servidores que ocupam esses cargos comissionados de alta gestão, eles nem estão tão envolvidos com o trabalho de dia a dia de cartório. Eles já exercem uma função administrativa de gestão, respondendo diretamente ali ao juiz corregedor e às demais autoridades do TJSP. O requisito do ensino superior completo mantém-se nesse cargo, mas aqui a gente tem um espaço maior para os comissionados puros. Apenas 70% desses diretores precisam necessariamente serem servidores de cargo efetivo. Os outros 30% podem ser pessoas que não tenham um vínculo anterior com o TJSP, ou seja, não precisam ser concursados. E claro que para exercer um cargo de tamanha responsabilidade, a remuneração é um pouquinho maior. No nível 1, o diretor vai receber R$ 19.771,69, ao passo que no nível 2 o diretor vai receber R$ 20.488,35. Bom, embora no último vídeo eu tenha explicado para vocês quais são os requisitos e como funciona o dia a dia dos assistentes de gabinete, eu não comentei com vocês a remuneração, né? Então, como nesse vídeo eu tô trazendo todos os detalhes para vocês, eu encaixei o cargo de assistente nesse roteiro para trazer para vocês também essa informação pontual sobre a remuneração. Se você quiser saber outras informações mais completas sobre esse cargo de assistente, que é o que eu ocupo, assista o vídeo que eu postei na semana passada que você vai entender tudinho sobre o cargo, beleza? Atualmente, o assistente judiciário, que é aquele que assessora o juiz de primeira instância, ele recebe no nível 1 R$ 12.092,10 e no nível 2 R$ 12.384,20. Já o assistente jurídico, que é aquele assistente que assessora o desembargador na segunda instância, ele recebe no nível 1 R$ 16.793,58 e no nível 2 R$ 17.425,68. Então dá pra ver, né, gente, que é uma remuneração que praticamente dobra quando você assume esse cargo comissionado. Bom, pra gente encerrar esse vídeo, vamos recapitular algumas informações. Se você não tem formação em nível superior, o único cargo comissionado de chefia que você pode ocupar é o de chefe de seção judiciária. Mas,
se você tem formação em alguma área, independentemente qual seja ela, você pode ocupar um cargo comissionado de supervisor, de coordenador ou de diretor. Como vocês viram, a remuneração aumenta sim muito com esses cargos, mas é preciso que a gente também leve em consideração a grande responsabilidade que vem junto com eles. Sendo bem sincera, gente, todos os chefes, supervisores, diretores e coordenadores que eu conheci nesses meus 4 anos de TJSP eram pessoas que trabalhavam muito e eram muito dedicados, muito entregues a essa grande responsabilidade que é exercer esse cargo de gestão. E como vocês viram, vale a pena, né? Se eu matei a sua curiosidade, trouxe informação que foi valiosa, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Não esquece de me acompanhar lá nas outras redes sociais em que eu mostro mais de perto como é a minha rotina sendo servidora do TJSP. Bom, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!